Olá pessoal, tudo bem? Olha, como prometido, eu tô aqui para inaugurar o podcast Trans Black, tá certo? Toda semana, pelo menos uma vez por semana, eu vou alimentar o podcast em outras plataformas, como por exemplo o Spotify, e também em plataformas que não necessariamente são as mais adequadas, mas são gratuitas, por exemplo, o YouTube, tá bom? Então é isso. E bora lá para o primeiro tema do podcast. Como eu já anunciei, o primeiro assunto ou o primeiro tema é o seguinte: você não nasceu tomando uma madeira de té, tá bom? Quando eu li essa frase a primeira vez, eu confesso que eu dei até um pouquinho de risada, que ela é meio engraçada, né? Você não nasceu tomando uma madeira de té. Mas se você for olhar o objetivo dela, o conceito dela real, você vê como que é importante discutir isso. E eu vou tentar resumir, porque esse assunto, gente, é da pano pra manga, ou seja, gera pelo menos mais uns 5 podcasts. Então nesse eu vou tentar resumir de uma forma mais geral, tá bom? Para entender o que eu quero explicar, o que eu quero falar aqui, você precisa saber o que é passabilidade, ser uma pessoa passável, tá bom? Eu acredito que a maioria aqui já sabe do que se trata, mas se você não sabe, eu explico rapidinho. Sabe quando tem um homem trans que depois de tanto tempo na terapia hormonal, ele já mudou a voz, mudou o rosto, hoje até barba tem, e na rua ele tem uma passabilidade como homem cis, ou seja, um homem que não é um homem trans, um homem cis, que é enorme. Ninguém mais olha ele com um olhar torto, ou esse olhar torto reduziu muito, esse olhar constrangedor. Ninguém questiona mais, ou isso reduziu muito, se é menino ou menina, ou seja, ele tem uma passabilidade muito alta na rua, tá bom? Isso é passabilidade, tá bom? E sabendo disso, eu quero explicar que o tema de hoje do podcast, tá bom? Esse primeiro tema é muito voltado para você que já tem passabilidade e que infelizmente esqueceu como foi o seu início e hoje se recusa, despreza quem chega até você querendo tirar alguma dúvida, querendo uma ajuda, querendo alguma orientação. Você simplesmente despreza, você simplesmente ignora e até torce o nariz, fala que não quer se misturar e por aí vai, tá bom? E esse podcast é voltado mais para você. E por que eu tô falando isso? Infelizmente isso acontece. E eu não estou dizendo que são todos, graças a Deus. Até porque eu tenho prova disso, porque no meu início eu procurei alguns, levei muito toco, levei muito desprezo, mas também eu tive algumas respostas de homens trans e que foi incrível, que me ensinou como que isso é importante. Ter disponibilidade para responder vez ou outra alguém que tem dúvida. Mas eu também tive o outro lado, de que é o toco da pessoa simplesmente ignorar ou responder com muita falta de educação e por aí vai. Eu vou tentar falar passo a passo disso para você entender. Como eu disse, se você é um homem trans já passável, você já tem barba, você tem uma voz que hoje é uma voz dita mais masculina, um rosto, seu rosto mudou, enfim, você tem uma passabilidade maior. Se você despreza a pessoa que vem procurar ajuda, pedir uma orientação, você está esquecendo completamente o seu passado. Eu quero deixar claro que você também não tem a obrigação de ser brother, amigo, companheiro de quem está pedindo ali orientação. Tanto que eu tive uma experiência parecida. Uma vez eu estava numa consulta, numa sessão de terapia, e minha terapeuta falou assim: olha, você tem a obrigação de ser amigo de todos os homens negros na rua, de todas as mulheres negras na rua? Eu falei: não, eu não tenho essa obrigação. Ela falou: você está certo, você não tem a obrigação de ser brother, colega, está sempre disponível, mas você sabe da importância de ter empatia com o seu semelhante? Você sabe da dor dele porque você já passou por essa dor e passa por essa dor. Você sabe que a situação dele muitas vezes é complicada e sabe muito mais do que eu, porque você é uma pessoa negra e sabe o que é ser uma pessoa negra no Brasil. As dores, os preconceitos e por aí vai. Então, mesmo você não tendo a obrigação de ter uma amizade, ser brother e estar sempre disponível, no mínimo a questão da empatia você precisa criar, alimentar dentro de você. Ou seja, você sabe a dor do outro. Então como que você pode simplesmente ignorar a dor do seu semelhante? E se nariz em pé, ser orgulhoso e achar que aquilo ali não te pertence, você é melhor que aquilo e que você não precisa, vez ou outra, dar uma atenção. Ela falou assim: olha, isso também é a mesma coisa com homens trans. Homens trans não têm a obrigação de ser companheiro, de ser colega, amigo de outros homens trans. Mas cadê a empatia? A dor que aquele homem passa, as dificuldades que ele passa, você
passa ou já passou. E é isso que eu tenho para dizer para você, homem trans, que hoje é passável. Talvez hoje você não tenha mais paciência de escutar ninguém que vem tirar dúvidas com você. Você não tem paciência de orientar. Você não tem paciência de dar uma palavra amiga. Mas eu peço para você fazer um exercício simples. Lembra do teu início. Hoje você é passável. Você tem essa passabilidade. Mas lembra do seu início. Você não nasceu tomando uma madeira de ter. Você também teve um início que provavelmente foi complicado, solitário, difícil. Eu tenho certeza que naquela época você queria também uma palavra amiga, alguém que te orientasse, que te ajudasse, que já tivesse passado por isso e que tirasse ali um tempinho, 5 minutinhos só para responder uma coisa ou outra que você está perguntando. É ou não é? Eu tenho certeza que isso ia fazer muita diferença no seu início. Você ia se sentir mais acolhido, mais bem orientado. E em nenhum momento, gente, eu estou querendo dizer que essa orientação é tomar o lugar dos médicos, por exemplo, em relação à dose de medicação, qual medicação, quais exames, nada disso. Mas talvez a orientação de falar, olha, eu procurei um ambulatório trans e esse ambulatório fica em tal lugar. Eu fui e procurei tal profissional. Eu recomendo tal médico. Ou você pode ir na justiça, na defensoria e procurar ajuda para a questão do nome, a troca de nome com fulano de tal. Ou a questão da troca de gênero nos documentos com ciclano. Ou seja, essa caminhada, você acumulou experiência. Por que não compartilhar essa experiência? Eu não estou pedindo, gente, eu não estou propondo para você ser brother de todo mundo, tá no trabalho, interromper tudo para responder alguém, tá passeando, interromper o passeio para responder alguém, porque você também tem sua vida, tem as suas responsabilidades, você não tem essa obrigação de parar a sua vida e nem precisa parar a sua vida para ter um pouco mais de empatia. São 7 dias a semana. Tirar um dia para você ficar 10 minutos respondendo quem mandar alguma mensagem para você, tirando dúvidas. E olha, muitas vezes, como eu disse, não é só essas dúvidas mais técnicas ou essas dúvidas de burocracias e questões médicas. Às vezes, quem te procura só quer uma palavra amiga, só quer um acolhimento que ela não consegue ter na família, que não consegue ter no trabalho, não consegue ter lá fora, porque quem é trans sabe o que é ser trans em lugares públicos, sabe como que é pesado, como é difícil, principalmente quando não tem essa passabilidade, compreende? Então é para você repensar e lembrar um pouco do seu início, ter um pouco mais de empatia. A informação que você tem é uma informação muito rica. A experiência que você tem é uma experiência muitas vezes de dor, mas também de muita conquista. Você sabe da sua caminhada, você sabe o tanto que você caminhou, como que você se orgulha dessa caminhada. E essa caminhada também pode ajudar outras pessoas. Você acumulou experiência, informações valiosas, experiências ricas demais para guardar só para você. Tenha um pouco mais de empatia com quem está iniciando. E às vezes a pessoa que vai procurar ali a sua orientação nem vai passar pela terapia hormonal. Porque, por exemplo, tem casos em que a saúde da pessoa não permite. Por questões físicas mesmo. E por aí vai, a pessoa não pode iniciar a terapia hormonal. Em outros casos, a pessoa optou em não fazer. E tem mais, galera, nem todo mundo, nem toda pessoa que é uma pessoa trans, com gênero fluido, não binária, tem essa preocupação em passar essa impressão de passável, de pessoa cis, tá certo? E mesmo assim ela vai tirar algumas dúvidas. Por exemplo, o atendimento psicológico. O atendimento psicológico é extremamente importante. Talvez você saiba o endereço do ambulatório trans e às vezes pessoas procuram você pedindo orientação e você simplesmente nega. É só passar a orientação, é só passar o endereço. Fala, olha, talvez eu não possa responder isso para você, eu não tenho tanta condição de responder isso, mas procura um ambulatório tal. Isso já é ajuda, isso já é estender a mão. É o que eu estou propondo, gente, repito, não é para você parar a sua vida, mas é tirar um pouquinho dessa experiência que você tem e compartilhar. Você não nasceu tomando uma madeira de ter. Você sabe como é importante ter um auxílio, ter uma mão estendida, ter alguém para dar uma orientação, uma dica, um caminho. E às vezes, gente, só dar uma palavra amiga. A gente fala, olha, tá difícil, pode ser que vai complicar ainda mais, mas vai na fé. Em algum momento as coisas vão andar. Não desista de ser aquilo que você é.
Por que a sua palavra falando isso é importante? Porque, querendo ou não, a pessoa toma você como representante. Toma você como uma pessoa que já passou por isso e ela vai acreditar no que você fala. Então, olha, vamos promover entre a gente mais afeto, mais compreensão. Que isso não seja balela, que não seja clichê de clichê, sabe? Mas que isso seja real. Porque você sabe como é difícil iniciar e sabe como que muitas vezes é solitário iniciar. Mudança de nome, para alguns, terapia hormonal, por exemplo. Sem apoio em casa, sem apoio no trabalho, sem apoio na rua, sem apoio de praticamente ninguém. Se entre a gente também não tem apoio, fica muito mais complicado. Antes, quem iniciou, os pioneiros, não tinha nem internet para fazer essa troca. Hoje não, a gente tem internet. É muito complicado ainda o que a gente enfrenta, mas a internet possibilita essa troca. Por exemplo, eu não consegui até hoje ter um parceiro mesmo, uma pessoa muito próxima que é trans. Infelizmente ainda não tenho, mas a internet me proporciona isso. E como eu disse, se ainda não disse, eu vou dizer agora. Infelizmente eu encontrei muita gente que me deu toco quando eu comecei a perguntar, tirar algumas dúvidas com muita educação, porque, como eu disse, as pessoas não têm também a obrigação de responder sempre. Mas mesmo com muita educação, perguntas um pouco mais, entre aspas, simples, muitos me deram toco, muitos que infelizmente aparentemente são referências assim, que né, são expoentes assim, não deram muita moral, até porque, né, a gente tem que responder 1 milhão de pessoas, mas enfim, e mesmo aqueles que nem são tão expoentes, são tão assim representações grandes na internet, não me deram muita bola, mas os poucos que me deram um retorno me ajudaram. Você não tem ideia de como que foi bom essa ajuda. Eu vou citar um, tem vários, tá? Mas eu vou citar um que até hoje assim me ajuda demais, que é o Leonardo. Ele é uma das referências nacionais em relação à nossa causa, à nossa caminhada. Mas ele é de uma humildade. Eu percebo que às vezes, quando eu pergunto alguma coisa, vez ou outra, ele às vezes não pode responder no mesmo momento. Mas ele tira algum momento da semana dele e responde. E eu tenho certeza que não é só comigo. Eu tenho certeza que ele faz isso com outras pessoas. E foi o próprio Leonardo que me deu uma informação valiosíssima, que vai virar assunto para o próximo podcast, que é a questão do afeto entre nós. E eu digo, não é aquele afeto romântico, aquele afeto de namoro, casamento. É afeto mesmo, de acolhimento, de abraço, dizer para o outro quanto ele é importante entre nós, que vai ser assunto para o próximo podcast, tá bom? Porque hoje não é só essa questão do afeto que eu estou dizendo, às vezes é até questão de informação, qual ambulatório ir, em qual defensoria ir, qual foi os primeiros passos, tá certo? Mas voltando para o Leonardo, ele foi assim de extrema ajuda, e eu vou citar ele de novo no próximo podcast, tá bom? Vocês precisam conhecer ele. Ele é um cara incrível, que tirou tempo para responder as minhas perguntas mais básicas e às vezes até das mais complexas. E quando ele não soube responder, ele fala, olha, pode procurar fulano, pode andar com ciclano, porque isso vai te ajudar, isso vai abrir mais a sua cabeça, isso vai te orientar mais. Isso foi de extrema ajuda. Ele não tinha essa obrigação, mas ele fez porque ele tem empatia, tá certo? Então, se você é um homem trans que hoje é passável, mesmo se você tem uma vida corrida, muito trabalho, escola, faculdade, casa, casamento, tenta tirar um tempinho, pelo menos uma vez na semana, de 5 minutos que seja, para responder alguém lá no direct do Instagram, do seu Facebook, lá no seu WhatsApp. Alguém que quer, por exemplo, saber onde é o ambulatório que você foi e é da mesma cidade. Você só indicar um endereço e falar, olha, procura um ambulatório tal, ou procura um médico tal, eu operei com o médico tal, ou olha, eu fui em determinada psicóloga tal, eu fui na defensoria tal. Isso é de extrema ajuda. Então minha proposta é, toda vez que você perceber que você está um pouco desprezando quem está no início, desprezando quem está dando os primeiros passos, e você se recusa muito a passar qualquer tipo de informação, mesmo que seja das mais simples, se recusa até a abraçar ou ter mais empatia
com seu colega, com essa pessoa que está iniciando, lembra dessa frase: você não nasceu tomando uma madeira de té. Você também já esteve nessa fase e seria ótimo que naquela época você tivesse ajuda. Hoje você pode ajudar, ainda que seja com uma informação simples, gastando 3, 5 minutinhos do seu dia uma vez por semana. Isso é de grande ajuda. Então é isso. E se caso você não concorde com nada que eu disse, tá tudo bem. Ninguém aqui é dono da verdade. Ninguém aqui pode bater no peito e dizer: eu sou o único representante da causa, porque eu já vi isso principalmente no movimento negro. E isso não é saudável, isso não é legal, tá bom? Somos várias vozes, muitos plurais. Somos várias vozes, tá certo? E tá tudo bem se você discordar. Mas eu deixo aqui o meu convite, a minha proposta: tenha mais empatia com seu próximo, tá bom? Tenha mais empatia com seu semelhante, que muitas vezes já é desprezado por todos, tá certo? Então olha, eu fico por aqui e até o próximo podcast Transblack.